E aí, como estamos? Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma pergunta para você. O que é desenhar? Você provavelmente pensa no desenho apenas como uma técnica, uma maneira de transformar ideias em elementos visuais. E essa resposta não tá errada, longe disso. Mas a definição de desenho é muito mais simples e profunda do que isso. Desenhar é comunicar, que eu já vou te explicar o porquê. A prática do desenho enquanto meio de comunicação é tão fundamental quanto a fala ou a escrita. Não é à toa que os registros históricos mais antigos de que temos e que marcam a interação entre pessoas são os desenhos. Estima-se que há cerca de 50 mil anos atrás, o ser humano já usava dos desenhos como uma maneira de informar sobre predadores e presas que haviam naquela região, métodos de caça para elas ou registrar só algum acontecimento mesmo. Sempre usando rabiscos simples, mas que só pelos elementos visuais que tinham já eram suficiente para que os outros do grupo já entendessem o recado. E olhando por esse lado, parece até que o surgimento da fala e da escrita foram suficientemente superiores. E por superiores eu quero dizer que parecem ter desvalorizado o uso do desenho nesse aspecto, mas isso não é verdade. Inclusive, eu tenho um bom exemplo para passar aqui para vocês. Em 1966, a Dow Chemical Company precisava resolver o problema com o descarte de resíduos bioquímicos, fazendo com que nenhum curioso mexesse nos materiais contaminados. E depois de muita discussão, a solução veio com a proposta do engenheiro de saúde ambiental Charles Baldwin. Seu objetivo era simples: criar algo memorável, mas que significasse absolutamente nada. Não podia ser nada escrito para que nenhuma língua mude seu significado e nem podia ser alguma forma conhecida pelo ser humano pelo mesmo motivo. E você pode estar se perguntando, ué, mas se não tem significado, como que o povo vai saber que não é para mexer ali? Simples, ele apelou para a psicologia. O resultado final foi um design que só de olhar já faz qualquer um pensar duas vezes antes de meter a mão no que quer que tenha esse símbolo estampado. E se analisarmos bem, os traços longos e pontiagudos no final nos passam a sensação instantânea de perigo, enquanto seu formato com círculos lembra bastante as lentes de um microscópio. As cores também não ficam de fora, com o preto do símbolo dando destaque a ele, enquanto o amarelo passa a mensagem imediata de atenção. E falando em amarelo e atenção, isso não te lembra alguma coisa? O primeiro exemplo que pode vir na sua mente é o do semáforo, onde o amarelo literalmente significa atenção, enquanto o verde representa prosseguir e o vermelho pare. Além disso, a maioria das placas de trânsito são amarelas e com formas pontiagudas justamente para dar esse alerta para quem estiver dirigindo. Enquanto isso, a outra parte das placas são vermelhas e circulares, para prender a atenção ao que nelas se diz. Sem contar o fato de que nelas quase não possuem palavras. Como a visualização deve ser feita de forma muito rápida, um desenho bem elaborado tem que dizer tudo o que você precisa saber naquele momento. Até porque se você precisasse parar para ler uma placa no meio da estrada, eu acho que isso só causaria mais acidente. Dito tudo isso, acho que ficou claro o impacto que o desenho tem no jeito que nos comunicamos, né? Uma boa arte não precisa ser a mais demorada de ser feita, a com os materiais mais caros e com as técnicas mais avançadas. Ela só precisa ser a voz das suas ideias. Um bom desenho é aquele que diz ao espectador tudo aquilo que você queria dizer sem usar nenhuma palavra. A simples expressão e a conexão entre quem produz e de quem consome já é o bastante. A arte não precisa ser uma competição entre quem faz o que melhor, não precisa ser perfeita e em relação à sua evolução no desenho, no traço, na pintura, na composição, cara, evolução é um processo natural. Pega leve com você mesmo. E eu não tô tacando pedra em quem gosta de participar dessas competições, como concursos de arte ou algo do gênero. Se você gosta disso, vai fundo, mas vá com a mentalidade de que, primeiramente, desenhar é comunicar. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha lhe ajudado de alguma forma, feito você enxergar esse mundo do desenho de uma outra perspectiva, e caso queira, a aba dos comentários estará sempre aberta para deixar suas opiniões. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, então até lá, se inscreve no sininho e ativa o like deste canal. Fui!